Então, pessoal, estamos aqui hoje com o F Tampa e ele vai contar um pouco pra gente sobre a carreira dele, sobre a noite de ontem lá na Site Night Club e os projetos futuros. Então é isso aí, F Tampa, seja bem-vindo à revista Pause e conte pra gente aí o que você sentiu ontem na pista. Cara, foi bem legal. Na verdade, assim, até não esperava muito. Já tinha muita gente que tinha me falado que a galera tava meio fria e tal, mas, pô, legal demais. A galera agitou pra caramba, então, show de bola. É isso aí. Ontem também, após você, teve o Kiko Franco, que também fez um belo set. E, pelo jeito, a galera ficou com gostinho de quero mais. Já tem alguma data definida pra esse ano aqui em Floripa? Floripa, se eu não me engano, eu acho que tem no final do ano, mas eu volto pro Green Valley e também volto pra algumas outras coisas que eu não posso contar ainda. Vamos falar agora sobre sua nova track lá com o Klaus Goulart, a Samba. Qual foi a inspiração assim, que você trouxe daquela música? Porque ela lembra um pouco a antiga track dele, a Rio. Teve algum vínculo com a track Rio ou foi uma proposta totalmente diferente? Na verdade, o Klaus veio com a ideia. Ele falou, tipo, cara, vamos fazer uma música focada no Brasil. E a gente aproveitou esse lance da Copa do Mundo e tal. E acabou que a gente começou a desenvolver a track. Inicialmente ia ser uma track só dele. Aí ele teve a ideia da gente fazer ela junto. E eu falei... Aí a gente brigou muito pelo apito, que ele não queria o apito. Viu, Klaus? Você não queria o apito. E o apito fez a track bombar. E agora tô muito feliz que a track entrou hoje no top 10 de progressivo. Então tá lá bonito, lá dois brasileiros lá no top 10 lá. Bacana, bacana. Já conheço o Klaus e acompanho até pelo Trance e acho que foi uma bela aposta. Afinal, o samba é a cara do Brasil, né? Quer dizer, não concordo tanto que hoje eu acho que a EDM tá tomando bastante espaço e daqui um dia seremos o país da EDM, se já não somos, né? Mas então, vamos falar agora do início de sua carreira. Todo mundo tem dificuldades. Quais foram as suas maiores dificuldades desde o início? Tá, as maiores dificuldades são sempre as mesmas, assim, pra todo mundo. Eu acho que é dinheiro, a falta de apoio. Todo mundo sabe que no Brasil, infelizmente, pra você bombar, você tem que bombar lá fora primeiro. Isso é uma coisa ruim, mas que finalmente está mudando. Mas eu acho que são essas dificuldades. Eu acho que quando o cara começa, ele fica um pouco perdido no que ele fazer, no que seguir e tal. E isso é normal. Eu acho que o ideal é continuar mesmo produzindo, continuar correndo atrás, que a coisa vem, entendeu? É isso aí. Seu interesse pela música eletrônica, como surgiu? Eu tive banda durante muitos anos, praticamente minha vida inteira. E quando minha banda não deu certo, eu acabei que eu tive um problema que eu resolvi parar com a música e um primo meu me mostrou música eletrônica e aí acabou, né? Apaixonei e falei, é um cara só que faz, então eu vou fazer isso. Não teve volta então. Não teve, nunca mais vai ter, eu me encontrei na música. Certo, falando sobre esse encontro da música, como todos sabem, você era e sempre vai ser lembrado como uma referência do Complexo. Assim pro futuro, vamos pensar no futuro, em suas novas produções, será que você em algum momento pretende voltar um pouco com esse estilo ou carta fora do baralho? Não, na verdade assim, até nas minhas novas produções eu tento usar alguma coisa do Complexo ainda, eu tento não abandonar 100%, mas infelizmente o Complexo é um ritmo que passou, era uma coisa com data de validade, todo mundo sabia isso, foram muitos artistas e se inflou demais a cena, assim como vários estilos tendência que vão passando. E eu tento acrescentar o que eu consegui aprender nesse tempo fazendo Complexo, mas eu não faria de novo outra música no Complexo, até porque não é a realidade que eu tô agora, não é a proposta de som que eu tô agora. Eu acho que finalmente eu encontrei o meu som, o som que eu gosto de fazer mesmo. Quais são assim suas influências? Vamos falar aqui do Brasil. Quais são os artistas assim que você admira e que você acha que influenciou para o que você é hoje? Cara, eu sou muito assim das pessoas que fazem a coisa acontecer. Eu não tenho muito ídolo musical, muita coisa dessa assim. Eu acho que assim, eu gosto muito do trabalho do Fresno, que é uma banda, grandes amigos meus, são independentes. Gosto muito do Cine, que também são meus melhores amigos, ever, e tipo, cara, a galera faz acontecer, a galera corre atrás. Eu acho que isso é mais importante do que um ídolo musical, entendeu? Eu não tenho meio que um ídolo musical, nem no Brasil, nem no mundo, na verdade. Só o Silvio Santos, que não é musical.
Certo, agora vamos entrar em um assunto um pouco polêmico, que é o top 100 do Beatport e top 100 de alguns veículos de imprensa, até brasileiros, que lançou ultimamente, que todos perceberam que era, digamos, forjado, comprado. O que você tem a falar sobre isso? Cara, patifaria existe em todo lugar, não adianta. Realmente é comprado, eles já me ofereceram. E, cara, infelizmente isso faz parte do mercado, entendeu? Cabe aos brasileiros banir esse tipo de coisa, porque é uma coisa que eu acho que é ridículo. O que adianta você estar lá no topo de um ranking, sendo que nenhum gringo nunca tocou sua música? Às vezes você nem tem música, tem DJ lá que não tem nem música. Então, tipo assim, é uma coisa... Você não vê isso lá fora com frequência. Claro que também, obviamente, existe. Mas quanto ao Beatport, cara, eu acho que esse negócio de compra de música é uma coisa idiota, é uma ilusão boba. O cara vai, beleza, sua música tá lá no top 100. E aí? Não é só assim que funciona. Você precisa de suporte, você precisa dos outros tocando a sua música, e você precisa de fã, cara. E fã você só consegue se você for de verdade. Fã de verdade, né? Porque senão não adianta. Você não precisa... por exemplo, igual a parte do Ghost. Tem muito produtor gigante que usa Ghost. Mas eles fazem por onde estarem no patamar que eles estão. Agora, se você não faz por onde, quer fazer tudo errado, você nunca vai chegar. Falando em Ghost Producer, me falaram que você gosta do Hardwell, é verdade? Mentira, nunca fiz nenhum Ghost pro Hardwell. Mas quanto a esse assunto Ghost, qual a sua opinião sobre isso? Você já fez alguma vez em sua vida, ou pretende fazer, ou faz? O que você acha disso e o que você tem a falar sobre isso? Eu já fiz, faço... E vou continuar fazendo. Eu acho que isso, assim, é uma coisa que também tá no mercado. E, cara, é o que eu te falei, assim, não importa se o cara faz Ghost, desde que ele faça por onde merecer de outra maneira. O problema é quando o cara quer fazer Ghost e quer ficar famoso sem fazer nada por isso. Então isso não adianta, entendeu? Mas estamos aí. Certo, vamos falar agora do Hardwell, o melhor do mundo. Como foi seu primeiro contato com ele? Ele achou sua música na internet, gostou, tocou, ou teve algum intermediário para que isso acontecesse? Eu tinha o e-mail do Hardwell, que eu não sabia que era se era o e-mail de verdade dele, e eu mandei a música pro e-mail dele, mas na verdade, e é o e-mail de verdade, hoje eu sei, mas na verdade na época eu não sei, eu juro pra você, eu não sei se ele baixou ela no Beatport, porque ela tava numa posição legal, ou se ele pegou direto no e-mail, mas... O importante é que ele tocou, funcionou, e o meu primeiro contato com ele foi quando ele me pediu para assinar um contrato com eles lá, quando eu assinei com a Hardwell Publish e tal. Esse foi o primeiro contato que eu tive com ele mesmo. Lembro muito bem, inclusive noticiamos essa sua conquista lá na revista. Agora uma outra dúvida, se você pudesse se dar um conselho, exemplo, assim, no início de sua carreira, qual conselho você se daria? Acredite em você. Por muitas vezes na minha carreira eu ouvi opiniões alheias e as opiniões alheias falavam, isso tá ruim, não lança isso, e eu deixava de lançar. Eu nunca faria isso de novo, eu lançaria qualquer coisa que eu tivesse vontade, entendeu? Inclusive a Kick It Hard, para todos os produtores que eu mostrei, todos me criticaram, todos falaram que a música não era boa o suficiente. O único cara que falou que a música era boa o suficiente, que viu antes, foi o Bruno Barudi. Então, assim, tem que acreditar em você, independente de qualquer coisa. Certo, agora vamos falar sobre a cena do Brasil. Tem muitos DJs, muitos produtores reclamando o que é a cena hoje, mas em meu ponto de vista, acho que nunca tivemos tão bons como hoje. Cada vez só vejo mais a cena crescendo. E o que você tem a falar sobre isso? Você tem essa mesma visão ou você acha que ainda tem muito a evoluir? Eu concordo contigo. Eu acho que a cena nunca teve melhor em todos os tempos. Eu acho que nunca um produtor brasileiro foi visto como ídolo. Isso é a primeira vez que isso está acontecendo. Claro que ainda tem muito que evoluir. O principal, eu acho, assim, precisa de mais apoio do público. Eu sei que a coisa melhorou muito. É só você olhar de um ano atrás para cá. É uma coisa surreal. A cena, assim, se renovou. Tá todo mundo correndo atrás mesmo em produção e tal. A coisa realmente melhorou, mas eu ainda tem muito a evoluir. E, basicamente, cara, eu acho que, assim, quem fica reclamando é quem não faz porra nenhuma. Então não adianta nada reclamar. Se tá ruim, você tem que fazer alguma coisa para mudar. Eu sou dessa seguinte opinião.
E eu acho que assim, meu, se o cara quer mudar, tem gente que tá mudando. Então ele tem que se juntar a quem tá mudando e fazer a coisa acontecer. Ninguém vai mudar uma cena sozinho. Precisa de ter um grupo, porque o Brasil viveu isso de um artista se destacar sozinho, não ajudar ninguém durante muito tempo. Então, agora é a hora disso mudar, entendeu? Então tá na mão da gente que tá na cena. Além de produzir, que minha opinião, acho que todo DJ hoje ele tem que saber produzir, ou então ele não vai pra lugar algum. O que você tem a falar para aqueles que estão começando agora? Eu acho que o estudo é primordial. Para mim também, quem não produz não adianta, vai chegar num lugar que vai estagnar. Foi a mesma coisa que eu passei em produzindo complexo. Chega numa hora que você vai estagnar, não adianta. Até porque, né, na produção você pode ir por muitos caminhos, então são infinitos caminhos. Então eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho é estudar música. Hoje a música eletrônica está ficando cada vez mais musical, então o estudo da música é muito importante. E fazer música, cara, põe na internet, fazer as pessoas conhecerem, e é isso, cara, é isso que tem que fazer. Se quem quer começar é assim. Certo, me veio agora um assunto aqui na cabeça, que a gente até tava discutindo um pouco com algumas pessoas que já te seguiam há muito tempo. E vieram falar, mas o cara deixou de produzir isso e aquilo e tal. Só que meu ponto de vista é algo que a gente estava conversando antes aqui, sobre o que te faz bem e que não é só questão de dinheiro, digamos assim. E eu tenho analisado bastante a carreira do Tiesto, que ele é um cara que sempre tá mudando, até no Deep o cara foi parar. Então, assim, o que é que tu acha? Tem muita gente que critica e tem muita gente que elogia, mas em minha opinião eu acho que, digamos assim, no patamar que ele tem, o tanto da grana que ele tem, eu acho que ele não precisa mais fazer isso por dinheiro. Então eu acho que realmente a gente tem que procurar hoje o que inspira e o que nos faz bem, porque não adianta você estar ali fazendo só por dinheiro, porque você nunca vai dar o seu melhor. O que você tem a falar sobre isso? Você concorda com isso que eu falei ou tem alguma opinião diferente? Eu concordo, eu acho que, se você faz por dinheiro, você já começou errado, entendeu? Não é por dinheiro, você tem que fazer música por amor. Música é um negócio que você vai tirar um pedaço de você e colocar no mundo, entendeu? Dinheiro é consequência, realmente. Você tem que fazer o que te faz feliz. Eu acho que se você tá feliz produzindo, é isso que importa. Eu tô feliz produzindo meu som, sei que tem crítica, sei que tem elogio. Cara, você tem que saber lidar com isso, entendeu? Faz parte do trabalho. Eu assim, espero apoio. Principalmente assim, mesmo de quem não gosta, por eu ser brasileiro, por eu estar mudando uma coisa, por eu estar ajudando as pessoas. Então, é importante ter o apoio. Mas, cara, eu tô aí pra crítica, não tem problema nenhum, entendeu? Eu acho que faz parte. Pronto, pra finalizar agora, vamos só falar um pouco sobre o futuro. O que é que os fãs podem esperar do F-Tampa? Tem o que de novo vindo por aí? Tá, tem muita collab que eu não posso contar, tudo secreta, mas tem mas tem umas coisas legais, umas coisas com grandes nomes. Esse ano foi um ano que eu foquei assim 100% no Brasil, foi um ano que até o final do ano eu vou estar bem focado aqui, para ano que vem realmente focar mais fora, que é para poder conseguir chegar lá. Eu tenho uns artistas que eu tô trabalhando, que são artistas novos, que eu acho assim sensacionais e cara, o futuro é esse, continuar fazendo música, continuar lançando e continuar correndo atrás, não pode parar nunca. Cara, eu sei que essa era pra encerrar, mas você falou de novas collabs. Eu trabalho com o nosso amigo lá, o Paulo Cânio, que tava com a gente ontem. E ele de repente me mostrou uma track lá, que tava no YouTube, que alguém repostou ela com seu nome, do Martin Garrix e Rehab. Agora eu não lembro o nome da track, mas essa collab existe? Não, na verdade é o seguinte, essa é a minha música nova, que ela vai sair dia 30 de junho, ela chama 5 Days e o que aconteceu foi que o Martin Garrix tocou ela num programa de rádio e o Rehab também tocou. E eu já tinha postado um pedacinho dela, então o pessoal achou que era uma música collab de nós três, mas não, é o meu próximo single. Pronto. Então, F-Tampa, muito obrigado pela sua presença. A revista Pause estará sempre de portas abertas para você. Muito obrigado mesmo pela atenção. E é isso aí, cara. Muito sucesso. Pode contar com a gente aí pro que deve e tamo junto. Brigadaço, galera. Valeu mesmo. Tamo junto. Eu acho que assim, o que vocês estão fazendo é muito importante pra cena. E é isso aí, cara. Vamos continuar fazendo isso, continuar mostrando pra galera como que é a vida dos produtores, dos DJs. E tamo junto, galera. Obrigadão.